Sou o Dr. Denis Jardim, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o terceiro dia do Congresso Americano de Oncologia Clínica. Eu estou aqui com o Dr. Diogo Assed Bastos, oncologista titular do Hospital Sírio-Libanês, especialista em tumores urológicos. E nós estamos aqui para comentar os resultados interessantes que nós vimos ontem na sessão de pôster sobre câncer de próstata. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de dois trabalhos apresentados explorando os resultados de imunoterapia para câncer de próstata avançados. Um deles combinou pembrolizumab com um vetor de bactéria Listeria que aumentaria a atividade do inibidor de checkpoint em pacientes com câncer de próstata avançado, já refratário a várias linhas de tratamento. Esse estudo, apesar de não ter demonstrado nenhuma taxa de resposta objetiva por imagem, demonstrou em cerca de um terço dos pacientes uma queda de PSA, lembrando que essa já era uma população refratária. E um outro estudo interessante, realizado pelo grupo do Memorial Sloan Kettering, analisou as respostas com inibidores de checkpoint em pacientes com câncer de próstata avançado que possuem instabilidade de microsatélite avaliada por um teste de sequenciamento de nova geração. De uma maneira bastante interessante, vários desses pacientes apresentaram respostas de PSA rápidas e profundas e muitas vezes bastante duradouras. Eu queria ouvir do meu colega Diogo o que ele achou desses resultados e como que isso vai ter implicação no futuro para o desenvolvimento das imunoterapias em câncer de próstata. Bom, Denis, esses dois estudos então avaliaram o papel da imunoterapia em pacientes com câncer de próstata. E, na verdade, a gente está começando a entender melhor quem são os pacientes que podem se beneficiar dessa estratégia com câncer de próstata avançado, especialmente através do uso de biomarcadores. Então, a nossa impressão é que pacientes com alteração de gene de reparo ou instabilidade de microsatélite vão ser os pacientes com maior benefício com essa estratégia, especialmente estudos atuais em andamento de combinação de imunoterapia com inibidor de PARP em pacientes com esses biomarcadores, alteração em gene de reparo, e também com o uso de pembrolizumab, alteração em pacientes com instabilidade microsatélite, uma terapia que já está aprovada nos Estados Unidos. Eu gostaria de chamar a atenção em outros dois estudos muito interessantes que também foram apresentados ontem na sessão de pôster de câncer de próstata, com o uso de novas terapias hormonais, tanto a abiraterona quanto a enzalutamida, em pacientes com câncer de próstata metastáticos resistente à castração. Um estudo avaliou a atividade de abiraterona em pacientes negros, que foram pacientes que foram pouco representados nos estudos pivotais, e tentou comparar a atividade da abiraterona em pacientes negros versus pacientes brancos, sugerindo que talvez a eficácia seja a mesma, talvez um pouco melhor, inclusive em pacientes da raça negra. E um segundo estudo, um estudo muito interessante, um estudo randomizado de crossover de fase 2, que comparou uma estratégia de sequenciamento dessas drogas. Uma parte dos pacientes iniciava com a abiraterona, depois utilizava a enzalutamida, outra parte dos pacientes iniciava a enzalutamida e depois recebia a abiraterona. E ontem foram apresentados os dados dessa segunda parte, da segunda linha de tratamento, sugerindo que pacientes que recebem enzalutamida após a abiraterona têm uma eficácia maior do que os pacientes que recebem a abiraterona após a enzalutamida. Então, Denis, eu gostaria que você discutisse um pouco melhor esses dados e colocasse em contexto de como isso pode mudar a nossa prática nos dias de hoje. Achei bem interessante, Diogo, porque esses foram resultados de drogas que a gente tem no nosso dia a dia, que é uma questão bastante importante, principalmente levando em conta a composição da nossa população. Então, um estudo da abiraterona na raça negra mostra que a medicação tem uma atividade bastante interessante nessa população que não foi representada e que provavelmente deve haver diferenças no metabolismo, talvez relacionadas a polimorfismos, mas que no final das contas não implicaram em grandes diferenças de eficácia. Então a gente hoje se sente muito mais tranquilo em utilizar, independente de qualquer origem étnica, a abiraterona como uma das opções nesse cenário. E o outro estudo, ele avaliou uma questão bem importante, que é uma dúvida da prática, de como melhor sequenciar essas drogas. No final das contas, ambas as sequências tiveram resultado num desfecho importante de sobrevida global semelhante, então a gente não deve priorizar uma sequência ou outra pensando em tempo de tratamento do paciente. No entanto, para aqueles pacientes que por um acaso iniciaram com a abiraterona, a enzalutamida ainda se mantém uma opção terapêutica que pode produzir taxas de resposta de PSA. Ao contrário, para aqueles pacientes que porventura
iniciaram com enzalutamida. Realmente a atividade de abiraterona na segunda linha, em termos de PSA, ela é bastante reduzida, o que pode ser importante na hora da decisão terapêutica de posteriores linhas. Então é isso que a gente queria trazer de mais interessante. A gente continua aqui na cobertura Oncologia Brasil, junto com o grupo da LACOB Gênito Urinário, trazendo as novidades do Congresso Americano.